Boa noite a todos. Em nome da SOBED Rio Grande, Santa Catarina e Paraná, estamos dando início a mais uma atividade científica nesta quinta-feira, dia 14 de abril de 2022. Gostaria de agradecer a presença de todos e também gostaria de agradecer a presença do ilustre palestrante e também dos nossos moderadores. A nossa palestra de hoje é intitulada, então, a calásia, a comparação entre procedimento endoscópico e cirúrgico, se ainda a cirurgia é o gold standard. A palestra será, então, ministrada pelo professor Guilherme Campos, Paul J. Nutter, Professor of Surgery e chefe do Departamento de Cirurgia do Aparelho Digestivo e Bariátrica da VCU Virginia Commonwealth University. Guilherme, por favor, estamos aguardando. Muito obrigado, Guilherme. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu comecei a compartilhar minha tela. Como o Guilherme falou, eu trabalho fazem 27 anos nos Estados Unidos e um dos meus disclosures é que eu falo em 80% em português e 20% em inglês. E os meus slides vão ser em inglês. Às vezes eu não acho a palavra em português e vou para o inglês, mas são palavras que geralmente são utilizadas. Eu sou originalmente de Curitiba, onde eu treinei na Universidade Federal do Paraná, mas fazem 27 anos que estou aqui nos Estados Unidos. E é um prazer estar de volta com os colegas brasileiros e espero que a gente continue a se conectar desta maneira. Só um pouco sobre deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Um pouco sobre aonde eu moro e o meu serviço. Eu moro em Richmond, na Virgínia, que é a capital do estado da Virgínia, mais ou menos umas 2 horas de carro de Washington, D.C., ou 1h30 de trem. E eu trabalho, como o Guilherme Gomes me apresentou, na Virginia Commonwealth University, que é o maior hospital do estado da Virgínia. Tem outras 3 escolas de medicina no estado, que é a Universidade da Virgínia, em Charlottesville, a Virginia Tech e a Carilion. O nosso hospital tem aproximadamente 1.000 leitos e nós somos considerados o Safety Net Authority do Commonwealth, quer dizer, nós e 2 outros hospitais, nós atendemos todo mundo, dos ricos a quem também não tiver seguro. Vocês são welcome para visitar. A minha divisão, nós somos atualmente 4 cirurgiões, vamos adicionar um agora em agosto, outro no ano que vem, e tem um grupo multidisciplinar, porque a gente não só faz cirurgia gastrointestinal, mas faz cirurgia bariátrica também. Temos um clinical fellow por ano e um complemento de residentes no serviço. A parte importante, que é a parte mais, acho, agradável, é a parte de pesquisa. Nós temos um grupo de pesquisa, que temos um bioestatístico, 2 postdocs por ano e muitos colaboradores de outras disciplinas. A gente volta e meia recebe gente do Brasil, quem está ali na fotografia, o Guilherme Mazzini, que é um cirurgião do Rio Grande do Sul, que ficou com a gente, mas a gente recebe gente da Europa e se tiverem pessoas interessadas em fazer pesquisa ou pelo menos visitar, a gente tem como aceitar. A aula de hoje. Então, o que eu vou tentar nos próximos 25, 30 minutos é falar sobre a definição de acalásia, como que se deve fazer o diagnóstico, quais as opções no tratamento da acalásia. Brevemente lembrar do Botox, lembrar da dilatação por endoscopia, mas a principal parte da aula vai ser comparar resultado com o Heller laparoscópico e a peroral endoscópica maior, o POEM. Bom, veja bem, até o diagnóstico de acalásia evoluiu um pouco, como a gente faz o diagnóstico e os tipos de acalásia que a gente pode descrever atualmente. Isso aqui é de aproximadamente 2005, onde se classificava as 5 doenças de motilidade do esôfago, como a acalásia de esôfago, grifismo esofagio espasmo, o nocturator esôfago, hypertensive lower esophageal sphincter
e non-specific esophageal motility disorder. Isso era feito com manometria de perfusão de água. Então, com a introdução de High Resolution Manometry, se avançou um pouco a classificação e hoje se utiliza a Chicago 4, que é a classificação que é baseada em High Resolution Manometry. Esse é um traçado de manometria com perfusão de água, que era que se utilizava, um traçado normal, que é um traçado no doente com uma acalásia, que atualmente a gente chamaria de doente da acalásia tipo 1. Esse não sei se vocês conseguem ver a referência do Michael Fez, que é da UCSD, um artigo de revisão muito bom agora, de 2022, que fala como se faz diagnóstico de acalásia atualmente com a High Resolution Manometry. Basicamente, se divide em 3 tipos. Tipo 1, que tem 100% de peristalse que falha. Tipo 2, que é o tipo atualmente se considera o mais comum, que tem falha da peristalse, mas tem panpressurização esofágica, que é mais fácil de ver na High Resolution Manometry do que era na Water Perfused Manometry. E o tipo 3, que era a acalásia vigorosa, que tem mais de 20% de contração prematura, mas também não tem peristalse. Quer dizer, em acalásia, onde não tem peristalse, e tem esses 3 tipos de acalásia, e o importante é que o esfíncter não relaxa. Você veja que a gente não se fala mais em pressão do esfíncter. O esfíncter não relaxa e não tem peristalse. E outros tipos de doença, o que se fala agora só em hypercontractile esôfago, não em nutcracker, que é basicamente um nutcracker, e se adicionou o que se chama agora de esôfago gastric junction outflow obstruction, que é o doente que tem a peristalse preservada, mas tem um esfíncter que não relaxa, que se chama EDG outflow obstruction, que é uma indicação para miotomia em doentes relacionados. Veja bem, até a história de como a gente trata a calásia, talvez é importante entender com relação ao que acontece atualmente, essa dificuldade de saber o POEM ou a Heller, que o POEM apareceu em 2009, que é quando foi o pico de quando até a American College of Gastroenterology aceitou e fez um statement de que a miotomia laparoscópica era a primeira linha de tratamento, porque tinha muita eficácia, que era a melhor de todas, e prevenia refluxo em aproximadamente 60% a 70% dos doentes, e prevenia refluxo um pouco mais se adicionava uma fundoplicatura. Mas a gente sabe que é uma doença relativamente rara, 1 a 3 por 100 mil por ano. Se estima nos Estados Unidos, e esse número de 1 a 3 mil doentes por ano acaba sendo importante quando eu apresentar um trabalho que eu publiquei recentemente, que não é comum, que é difícil de comparar adverse events quando a doença não é tão comum. Mas o que é importante lembrar sempre que a doença também não só se apresenta com disfagia. A despeito de que 80% das doenças têm disfagia, às vezes 40% dos pacientes apresentam com heartburn. E a gente tem que estar sempre lembrando de pesquisar disfagia sempre na clínica prática para não perder o diagnóstico. O básico do diagnóstico é que você tem que ter. Nesses doentes com disfagia, você vai fazer uma endoscopia, sempre ser liberal em obter a histologia. Obviamente, o básico da endoscopia é o que tem que sempre ser feito. Eu acho que um esofagograma, um barium swallow, ainda é importante para definir dilatação, para definir o tamanho da dilatação do esôfago, e também lhe dá uma ideia de esvaziamento. E nos Estados Unidos, no momento, a maioria dos centros tem High Resolution Manometry, que basicamente suplantou manometria com perfusão de água. Se você vai fazer monitoração de pH, ou endoscópio de ultrassom, ou ter um CT scan, depende dos achados que você teve nos 3 primeiros testes. Eu acho importante obter a manometria de resolução mesmo, se você tem o bário, que pode te ajudar um pouco, se você não tiver um sucesso adequado depois, a estudar aquele doente novamente e também definir o tipo de acalásia que
talvez exista alguma diferença no tipo de tratamento que você possa oferecer. São uma figura de uma macalásia inicial, na figura A, tem a macalásia dilatada na figura D, mas, obviamente, no Brasil, vocês têm muito mais experiência com macalásia do que se tem aqui nos Estados Unidos, por causa da doença de Chagas. Então, como eu já disse, são duas coisas. Tem que ter a peristalsis do esofagio body e o esfíncter não relaxa. Esse é o básico para o diagnóstico de acalásia. E você pode dividir a acalásia em 3 tipos, que talvez exista uma diferença no resultado do que você oferece. Bom, quais são as opções em tratamentos? Basicamente, são 4 opções. Dá para fazer a dilatação endoscópica com balão, Botox, o POM ou a Hellermann. Obviamente, não vou falar nem de medicação, porque a medicação, obviamente, a gente sabe que é só oferecido para aquele doente que não pode tolerar um corte de cabelo. Mas o que é o objetivo no tratamento da acalásia? Eu acho que eu, na minha opinião, e mantenho isso, você quer promover o relief da disfagia, enquanto prevenindo refluxo. Esse que seria essa combinação que você vai destruir o esfíncter num esôfago que não se move e tentar que não tenha refluxo anormal do estômago para um esôfago que não se move. E reduzir a pressão residual e swallow induced do lower esophageal sphincter, que é o que você pode fazer com as opções. Isso é uma revisão recente do Mario Costantini, que é da Itália, publicado no World Journal of Surgery, onde ele compara um pouco qual que é a curva de aprendizado, que vai ter um pouco de importância quando a gente discute o POEM. Basicamente, para você fazer dilatação endoscópica com Botox, se você é um endoscopista ou um cirurgião que tenha capacidade de fazer endoscopia básica, você deve conseguir fazer os dois. Para você fazer uma helmiotomia por laparoscopia fundoplicatura, existe um pouco mais de treinamento. E a curva de aprendizado com o POME é um pouco maior. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que realmente take to heart, que a curva de aprendizado é um pouco maior que o POME. O sucesso com o POME comparado com o Hellermann é similar. O risco de perfuração é também similar, obviamente. Essa é perfuração com significado clínico. A necessidade de tratamento repetido também é similar. O que é diferente é refluxo. A gente sabe que a fundoplicatura, com fundoplicatura, é refluxo em 15% a 20% dos pacientes. Entretanto, no POM, na maioria das casuísticas, de 50% a 70%. Vamos falar um pouco mais disso. Isso aqui é resultado com o Botox, uma systematic review e meta-análise que eu publiquei no Annals of Surgery em 2009, antes, quando o POM estava aparecendo, com 315 pacientes que tiveram Botox. O Botox funciona no começo, mas, obviamente, 40% dos pacientes somente com melhoria da disfagia no final de um ano. Mas é uma opção. Dilatação endoscópica similar, onde você consegue obter sucesso com relief da disfagia em 84%, mas também cai para metade dos pacientes no longo prazo. Isso aqui é resultado com a miotomia de Eller laparoscópica, com relief da disfagia em 90%. E daí, se é com a fundoplicatura ou sem a fundoplicatura, o refluxo. Com a fundoplicatura, o incidência de refluxo é ao redor de 10%. Sem a fundoplicatura, a incidência de refluxo foi de 31%. Então, vem a recomendação de que, se você vai fazer uma miotomia com Eller, você deve adicionar uma fundoplicatura parcial. E, em 2005, e repetido em 2009, o Instituto American College of Gastroenterology falou que a acalásia deve ser referida para tratamento cirúrgico como uma primeira linha de tratamento.
e que dilatação e botox deve ser reservado para pacientes sem condições médicas para a cirurgia. E, obviamente, isso mudou a controlação do POEM. Como é que se faz o ELA? Se faz por laparoscopia, os doentes podem ir para casa 1 ou 2 dias depois, e tem séries fazendo miotomia por ELA como outpatient, uma miotomia que vai para 6 a 8 centímetros no esôfago, 2 a 3 centímetros no estômago, e você faz uma fundoplicatura parcial acima. Isso é uma figura intraoperatória de como se faz o ELA, preserva o vago anterior quando se faz a miotomia, e depois você faz a fundoplicatura laparoscópica. Uma cirurgia realmente que, depois que você aprende a fazer, o risco de você ter problema existe, mas é uma cirurgia muito, muito bem delineada. Em 2009, o POEM veio, uma invenção de um cirurgião, de um endoscopista japonês, Dr. Inoue, aonde ele propôs que se poderia fazer uma mucosotomia no esôfago, criar um túnel subcutâneo no esôfago e endoscopicamente ablar o lower esophageal sphincter. O primeiro, o Randomized Control Trial, foi publicado comparado ao POEM, porque o POEM cresceu depois da introdução em 2009, com a utilização por colegas da gastroenterologia DAIS, também por cirurgiões. E o primeiro Randomized Control Trial foi publicado em 2019, 10 anos, há 2, 3 anos atrás. O que esse trial foi publicado no New England Journal of Medicine, comparou 100 doentes em cada grupo. Obviamente, isso ele pode estudar eficácia, pode estudar um pouco de reproducibility, mas não pode estudar adverse event e side effects, porque não tem power para estudar. Mas o que ele demonstrou é que se você randomiza pacientes para POEM ou grupo, e, obviamente as pessoas fazendo esses procedimentos são pessoas experientes, o alívio de sintoma é similar até 2 anos, 83% e 81%, com o alívio do sintoma de disfagia. O que foi diferente, como a gente sabe, é de refluxo. Tem esse refluxo maior nos doentes com POEM, mantendo isso um pouco menor do que há 2 anos, com relação à esofagite. Então, a esofagite chega a ser similar do que está na miotomia de Ehler. Mas, o que é interessante é que metade dos pacientes no POEM ainda estão usando o proton pump inhibitor. Então, é isso que a gente sempre vê. Obviamente, a gente tem uma medicação muito boa para curar a esofagite, mas a metade dos pacientes no POEM ainda estão tomando inibidor do pombo de próton, comparado com aproximadamente 25% dos doentes que têm a miotomia de Ehler. O que é importante relembrar é que o Randomized Control Trial não foi powered ou designed para comparar perioperative adverse safety events, porque realmente deve ser uma coisa mínima. E data on cost, que é uma coisa importante para qualquer nova tecnologia, também está lacking, e se os doentes ficam menos no hospital com relação ao POEM ou não. E nós vamos, então, apresentar... tem vários outros estudos que tentaram comparar, mas esqueceram números pequenos. Miotomia de Ehler com POEM, 100 doentes em cada grupo, ou 60 doentes em cada grupo, e tudo retrospectivo. Então, com relação ao que a gente sabe, com relação à eficácia do Ehler e do POEM, parece que ser similar, com um pouco mais de refluxo, com mais refluxo no POEM. E os dados comparativos desses estudos pequenos, retrospectivos, também, all over the place. Quem que fica mais no hospital, quem que não fica mais no hospital, não existe uma definição. Alguns com o POEM sendo mais curto, alguns, mas a maioria não mostrando uma doença, uma significativa, uma diferença significativa. Esse é um estudo publicado no final do ano passado. É um grupo daqui de Nova York que já fez 610 POEM. Isso é impressionante.
tem 60 doentes por ano. É impressionante o volume. Eu não tenho esse volume, no nosso centro, a gente faz aproximadamente 15 a 20 doentes por ano. Mas, realmente, eles começaram a fazer em outubro de 2009, então, realmente, gente pioneira, e avaliaram os doentes deles até outubro de 2019. A calásia tipo 2, a maioria dos doentes, e tratamento prévio em aproximadamente 50% dos doentes. Isso é uma coisa que eu discuti com o Dr. Guilherme Gomes, que eu acho uma das vantagens do POAM, é que se você tem uma hemetomia de Ehlers prévia que falhou, você ainda pode fazer o POAM no outro lado, que realmente facilita o tratamento de falha do POAM ou falha da hemetomia de Ehlers. Eles também utilizaram isso em doentes que tinham algum degree de sigmoide esófagus. Complicações que eles tiveram a mucosotomia que foi mais profunda, que necessitou tratamento em 10% dos doentes. Pacientes que necessitaram de narcótico após a operação, metade dos doentes. Teve um atento para fazer um randomized control trial aqui nos Estados Unidos para comparar a dor, e a dor parece que é similar entre a hemetomia de Ehlers e POAM, em um estudo randomized control trial. E eles tiveram clinically significant adverse events em somente 3,4% dos doentes, um resultado realmente sensacional. E o length of hospital stay aproximadamente de 2 dias, variando de 1 a 2 dias. E aqui os resultados até 2 anos, que realmente o resultado de relieve de disfagia no longo prazo mantém como ponto. Mas, com relação a refluxo, se repete a mesma coisa, 75% dos doentes usando inibidor de bomba de próton no follow-up. Pegametria de 24 horas realizado em 400 pacientes, positivo em 60%. E esofagite presente em 50% dos pacientes. Então, ainda é um dos problemas do POAM. E agora, mais recentemente, as pessoas têm tentado aqui nos Estados Unidos introduzir técnicas endoscópicas para fundoplicatura. E a conclusão desse trabalho desse grupo excelente é que POAM é exceptionally safe and highly effective, com 90% de clinical success, mas, obviamente, o refluxo ainda é um problema. A gente fez recentemente a publicação, mas que motivou o Guilherme a convidar, a gente fez uma análise nos Estados Unidos utilizando o que se chama National Inpatient Sample, para poder estudar adverse events. Foi publicado no jornal Surgery. E a gente pôde estimar o número de miotomia de Ehlers e POAM realizado no inpatient setting. A gente pôde comparar as características, diagnóstico, tipo de hospital, onde foi feito, o tipo de anti-reflux procedures que foi feito no hospital ou não. E a gente pode também comparar custo, adverse event, mortality e length of stay. E fizemos uma regressão logística, utilizando um procedimento que é disponível dentro do SAS para avaliar ou comparar os dois procedimentos, para ver se existe um fator independentemente associado com o adverse event. Só uma pequena explicação: o National Inpatient Sample é parte do HCUP, que é o Healthcare Cost Utilization Project, que é maintained by the Federal Government. Você pode comprar o Data Bank todo ano. E, em 2015, o que é importante é que mudou do ICD-9 para o ICD-10, onde a gente pode diferenciar procedimento endoscópico de laparoscópico, que não dava para diferenciar antes de 2015. E o NIS provide uma stratified sample de todos os discharges hospitalares nos Estados Unidos e 47 estados e Washington DC, que representa 97% da população. Então, esse que o nosso estudo fez, que foi o primeiro estudo que fez, utilizando
o ICD-10 coding, que consegue diferenciar procedimento endoscópico de laparoscópico que não se dava para fazer antes. A gente incluiu data do NIS de outubro de 2015 até dezembro de 2018. Eu acabei de comprar essa semana o release do 2019, a gente vai analisar também, porque a gente analisou ano por ano para ver se existia uma curva de aprendizado. E a gente estudou doente com acalásia e outra esofagiometria disorder ou outra causa de disfagia que tiveram procedimento para laparoscópico, que era uma ORME ou POAM. Excluímos doente com doença maligna, excluímos doenças que tiveram disfagia com relação a outras causas, ou reoperação, ou operação prévia, e excluímos o caso que tinha distal esofagio da vertícula. A gente não pode utilizar doente que faz isso no outpatient setting, mas a maioria é no inpatient. E discharge no same day pode ser estudado no NIS. Então, a gente viu qual é o número de procedimentos nos Estados Unidos nesses 3 anos, tipo de paciente, tipo de hospital, tipo de anti-reflux procedure performed, laparoscópica, endoscópica, robotic, e os adverse events. Additional interventions, mortality, length of stay, costs. As complicações, a gente teve complicações gerais, totais, mas também a gente dividiu as complicações para a análise em complicações infecciosas, cardiovascular, bleeding, accidental injuries, thoracic adverse events and other adverse events. E as intervenções adicionais, se tivesse necessidade de laparotomia ou toracotomia, laparoscopia ou toracoscopia ou outra endoscopia. Custo hospitalar é ajustado para o dólar de 2018 e através do Consumer Price Index. E a regressão logística para determinar fatores independentemente associados a adverse events incluiu todas as características que foram significativas acima de um p-value de 0,2. Então, ao total, a gente conseguiu ver nos 3 anos 11.270 doentes que tiveram miotomia. A maioria, 9.500, através de laparoscopia, e aproximadamente 1.700 tiveram por POAM. Então, ainda a maioria nos Estados Unidos é feito por laparoscopia, mas, obviamente, um número significativo de doentes recebendo POAM. A acalásia, a maioria do diagnóstico, 90%. 70% dos doentes que tiveram miotomia de Ehlers tiveram anti-reflux procedure, e somente 15% dos doentes que tiveram POAM. Isso é uma observação interessante, e mesmo nos doentes com POAM, 7% fizeram POAM, e daí fizeram uma fundoplicatura laparoscópica, ou fizeram um procedimento endoscópico para a fundoplicatura. Então, it's an emergent trend em se fazer a fundoplicatura. Com relação à demográfica, não existe diferença nenhuma, bem similar aos doentes, com relação à raça, com relação à idade e sexo. E também com relação à comorbidade. Só teve um pouco mais de hipertensão, um trend mais de hipertensão no POMO, mas todas as comorbidades, diabetes, hipertensão, pulmonar disease, similar. Mas o POM foi feito mais em hospitais que tinham maior size, larger size, e mais em urban teaching hospital, e mais no Northeast. Isso é uma coisa também interessante, que aquele grupo de Nova York, que eu apresentei a casuística, e realmente um pouco mais de aplicação disso no Northeast dos Estados Unidos. Então, com relação a adverse events, N adverse event ocorreu em 12% dos pacientes com miotomia por hérnia laparoscópica, mas em 24% dos doentes que tiveram POAM. E teve mais adverse events associado com extended length of stay, também no doente que teve POAM. Teve mais infectious adverse event, teve mais cardiovascular adverse event. Aliás,
O cardiovascular adverse event não foi diferente. Teve um trend de bleeding, mas teve mais GI bleeding no POEM. E teve mais accidental injuries no POEM. Então, isso é uma verificação do dado que é realmente importante e a gente vai discutir quais são as implicações. Teve mais thoracic adverse events e any additional intervention não foi diferente. Na regressão logística, os fatores significativamente associados com o adverse event ou complicação foi o POM, relativo com a laparoscopic Helm-Orme, chronic pulmonary disease. Uma observação interessante, se não tem um anti-reflux procedure, foi um fator independente, isso talvez seja porque talvez o procedimento de anti-refluxo talvez proteja a miotomia, ou porque quem faz é que tem um pouco mais de experiência. E o doente que tinha peripheral vascular disease, e um outro fator também identificado foi o diagnóstico, outro que não seja calase. Estou quase no fim da aula aqui, Guilherme, mas isso eu tentei estudar se existia uma curva de aprendizado sobre os anos. E o que foi interessante é que não, a porcentagem de adverse event em 2016, 2017, 2018 foi similar, tanto para a miotomia por laparoscopia quanto para o POM. Mas eu acho que, obviamente, a disseminação do POM ainda é, obviamente, mais nova do que a miotomia de Ehler e reflete nesses resultados aqui. A gente tentou também estudar se a proporção de doentes que foram mandados para casa variou. O que foi interessante é que a length of stay não foi diferente para o Ehler com o POM, foi bem similar, mas se a pessoa tem um adverse event com o POM, ele fica mais tempo no hospital do que o adverse event com o Ehler maior. E o length of stay foi 2% dos doentes mandados para casa no mesmo dia, isso não variou, tanto com o Ehler quanto o POM, e 36% dos doentes foram mandados embora para casa no dia 1, 28% no dia 2, 11% no dia 3, 6% no dia 4 e assim por diante. Então, não existe uma vantagem. O custo hospitalar também foi similar, $15 mil para o Ehler e $15 mil para o POM. Entretanto, se o doente tem um adverse event, é obviamente mais caro, $26 mil comparado com $13 mil. Tem algumas limitações, obviamente, desse estudo, que a gente só utiliza a avaliação do doente no inpatient study e na primeira admissão. Então, se você faz esse procedimento no outpatient, seja o Ehler ou o POM, se isso tem um benefício, a gente não pode determinar e talvez tem que estudar ainda. E a gente não captura nenhuma readmissão ou reoperação depois da discharge para os dois procedimentos. Outra coisa que é importante é que, a despeito da baseline de características ser similar, a gente não captura dilatação esofágica ou história de outros tratamentos para a acalásia, que tem importância com relação aos resultados, mas deve ser distribuído, eu espero que seja distribuído similarmente, mas talvez não seja. E não permite uma classificação acurada da severidade do adverse events. Por isso que a gente utilizou ver se o adverse event é utilizado com extended length of stay como um marcador para a severidade. Mas, em vista das limitações acima, o nosso estudo mostrou que a laparoscópica Helm-Orme, especialmente quando uma complicatura laparoscópica foi adicionada, tem ainda nos Estados Unidos um lower perioperative adverse event rate at a similar cost and compared to POM. E a laparoscópica Helm-Orme com complicatura can still be considered o procedimento mais seguro para tratar distoesofagea e LS diseases, no qual a miotomia é preferida no setting que a gente utilizou. Então, esse
foi exatamente como a gente foi, começamos sobre a definição, como se faz o diagnóstico, as quais opções de tratamento, e eu agradeço novamente o convite, estou looking forward para a discussão. Você está muted, Guilherme. Desculpe, estamos escutando agora, né? Muito obrigado, Guilherme, por compartilhar o seu precioso conhecimento conosco essa noite. Realmente a gente aprendeu muito. Gostaria de convidar agora, então, os nossos dois moderadores, então, para iniciar as discussões. O professor Eduardo Moura, que é diretor do Departamento de Endoscopia do Hospital de Clínicas de São Paulo, e o professor Antônio Carlos Conrado, que é coordenador do setor de endoscopia do Hospital da Restauração do Recife e segundo secretário da SOBED. Eduardo e Conrado, por favor, a palavra é de vocês. Bom, primeiro, boa noite a todos. Parabenizar o Guilherme pela apresentação, parabenizar também a região sul pela excelente ideia de fazer este evento. E aí cabem algumas reflexões que eu queria ver com o Guilherme. É interessante que hoje em dia a gente fica discutindo o Heller, a gente fica discutindo o Point o tempo todo, como se os métodos eles estivessem competindo. E, pelo menos por eu estar dentro de uma escola em que ela é muito forte em cirurgia esofágica, que é aqui do Hospital da Universidade de São Paulo, a gente observa que muitas vezes a gente tem situações específicas para cada uma dessas circunstâncias. E aí eu fico pensando, será que a gente está no caminho certo de querer comparar uma técnica quanto a outra? Porque, na verdade, se nós estivermos diante de pacientes que têm características de uma idade mais avançada, comorbidades associadas, o procedimento do POIN é feito num tempo menor, ele é menos invasivo do que a cirurgia, esse paciente ele é hipossecretor, esse paciente ele já toma inibidor de bomba de próton por qualquer motivo que seja, como a maioria das pessoas tomam, e você pode muitíssimo bem controlar o refluxo desse paciente fazendo um POIN. Diferentemente de uma pessoa mais jovem, que tem expectativa de vida mais longa, que a gente sabe que ele vai tomar o medicamento de forma não muito correta, a gente não sabe o que esse refluxo vai causar ao longo do tempo, e as técnicas endoscópicas para se tratar o refluxo, elas ainda estão numa fase muito inicial. Eu tive a oportunidade de fazer aqui no HC 10 procedimentos do TIF, que é o Transoral Incisional Less Fundoplication, nos pacientes que eu havia feito POIN, que evoluíram para refluxo, e a resposta que a gente está tendo com esse tratamento endoscópico é abaixo daquilo que a gente imaginaria ter. Então, o que eu queria ver com o Guilherme é se você está de acordo mais ou menos com essa nossa posição e também pelo fato de que a dilatação pneumática do cardio continua sendo um excelente procedimento e que ele também pode continuar sendo empregado com menor custo, de uma curva de aprendizado muito menor e com um resultado extremamente satisfatório. Então, hoje em dia, eu imagino que a gente tenha que selecionar muito a quem tratar e não achar que uma técnica está competindo com outra, mas que talvez tenham nichos que precisam ser melhor estudados pelos que praticam as duas técnicas. Guilherme, por gentileza. Eduardo, muito obrigado pelo comentário. Obviamente, eu tenho uma admiração enorme pelo grupo de São Paulo. Conheço a maioria dos que trabalham lá. Eu morei em São Paulo por 2 anos, fiz meu mestrado na Escola Paulista, que são os competidores de vocês, mas tenho um relacionamento muito bom com todo o grupo da Universidade de São Paulo. E parabenizo você para realçar a necessidade de a gente ter que escolher o tratamento baseado em a característica do doente. Eu concordo plenamente com você que se um doente tem uma expectativa de vida que seja menor e prefere não ter uma operação, não ter uma condição de ter pneumoperitônio, eu acho que realmente esse doente pode ser, ou se o doente teve um Heller anterior, esse doente pode escolher o POM, entretanto, tem que escolher, saber aonde ele vai, quem que ele vai ter, que tem um endoscopista que seja realmente capacitado a fazer. Porque o que eu mostrei
com dados na minha aula, que se o doente pode ir para Nova York, quando o sujeito já fez 600 POM, ele vai ter um resultado que realmente vai ser exposto a um risco de complicação que é provavelmente similar ao Heller-Mallory. Mas se a pessoa ainda está no começo da curva de aprendizado dele, essa pessoa tem que estar com outra pessoa para poder não machucar esses doentes no caminho até passar a curva de aprendizado. Me desculpe, estou batendo telefone aqui em casa. Mas é esse que é a diferença. É menos invasivo ou não, talvez dependendo de onde é feito. E é isso que é onde que é. Essa que é a diferença. Essa que é a diferença entre o Heller-Mallory e o POM no momento. É que mais pessoas sabem fazer o Heller adequadamente do que o POM adequadamente. Então, esse é um call to action. Esse meu paper é um call to action. O POM existe um lugar para ele ser feito. Entretanto, os resultados atuais nos Estados Unidos são inferiores. É um call to action. Então, como que a gente vai fazer com que a comunidade médica geral também possa fazer o POM da mesma maneira que você, Moura? Da mesma maneira que o sujeito de Nova York. É isso que eu acho que é a dificuldade. E com relação à dilatação, I'm on your side. Tem muito doente que talvez não possa ter o POM ou o Heller, que a dilatação vai funcionar. Tem um estudo prospectivo randomizado, também publicado no New England Journal, pelo mesmo grupo que publicou, que mostrou os efeitos similares. Concordo plenamente com você, meus parabéns. Conrado? E aí, tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer a honra do convite de estar aqui nesse meio, não é? E eu concordo com tudo que foi dito agora. Eu acho que o POM, isso o último consenso europeu já mostra que você pode fazer perfeitamente dilatação, você pode fazer Heller, você pode, com antirrefluxo, pode fazer o POM. Ultimamente, os doentes que eu tenho feito POM, a maioria já passaram por alguma terapêutica prévia, não é isso? E alguma coisa que eu vejo falar, que eu escuto, é que todo mundo fala do POM, todo mundo fala do POM, e, na minha opinião, o POM assim, deve ser adaptado para cada paciente. Cada paciente tem um tipo de acalásia diferente, e o POM deve ser individualizado para cada paciente. Cada paciente precisa de uma profundidade maior de secção no esfíncter inferior, precisa de uma miotomia mais alargada, talvez uma miotomia do lado gástrico maior. Então, eu, pelo menos, faço um POM assim, adaptado a cada paciente. Provavelmente eu devo ter um pouco menos de refluxo, mas eu devo ter um pouco mais de insucesso no alívio da disfagia. E que eu não vejo nenhum problema em fazer um repõe na parede contralateral. Outra coisa que eu quero falar da dilatação é que eu acho a dilatação um método excelente e também eu uso dilatação porque o doente que responde bem à dilatação é o doente que vai responder bem ao POM, vai responder à operação de Heller. Eu sou contra o excesso de dilatação quando você fibrosa o esôfago distal e prejudica o resultado de todo o procedimento que você venha a fazer posteriormente. Eu quero dizer que o meu POM é um POM adaptado à necessidade de cada paciente, pela sintomatologia, pelo esofagograma e, principalmente, pela manometria. Não sou contra a dilatação e não sou contra a operação de Heller. Eu acho que não competem, como Eduardo falou, são opções. Eu acho que quem está habilitado a fazer o POM faz, quem está habilitado a fazer a operação de Heller faz. Ao longo do tempo, os doentes que fazem Heller tendem a ter aumento do refluxo pela folga na funduplicatura, e ao longo do tempo, os doentes que fazem POM têm uma tendência a ter um refluxo, uma diminuição no refluxo, eu acho até pela cicatrização da incisão.
O problema da dilatação é que a dilatação, para ser efetiva e ser longeva, ela precisa de quebrar fibra muscular. E a dilatação, quando quebra a fibra muscular, você vai para 4%, 5% de perfuração, que é bem maior do que a operação de Heller e bem maior do que o POI. Eu sou contra só o excesso de dilatação, a dilatação per si, desde que seja feita por uma expertise, eu sou a favor, defendo. Guilherme, obrigado pela honra do convite, viu? Todo o pessoal do Sul aí estou mandando um abraço. E eu e Eduardo estamos já acostumados nesse debate aí de POI e de Heller. A gente já chegou à conclusão que essas cirurgias elas não competem com a outra, ela vem só para beneficiar o doente. Uma coisa, Guilherme, que eu queria colocar para você poder também discutir conosco, você bem sabe o contingente grande de pacientes que são submetidos a Heller aqui no Brasil. E não é infrequente nós termos complicações técnicas da realização do Heller, né? Às vezes você tem uma rotação excessiva, às vezes você tem uma miotomia incompleta, às vezes você tem fibrose, às vezes desgarra. Então, eu queria opinar e queria discutir consigo em que momento que você indicaria uma reoperação naqueles pacientes que fizeram Heller e em que momento você indicaria um POI naqueles pacientes que fizeram Heller. Porque o fato de ter recidiva pela cirurgia, no meu entendimento, não obrigatoriamente é um POI que você vai fazer. Porque se você tiver alterações anatômicas muito significativas, seguramente o POI não resolverá isso. Aí eu queria ouvir de você qual é a sua experiência nesse sentido. Essa é uma pergunta extremamente importante e eu gosto de voltar um pouco para 1994 até 1999, quando estava fazendo muito Heller por toracoscopia. Esse é o tipo de doente que eu vi muito quando eu trabalhei em São Francisco, onde tinha um grupo lá que fazia Heller por toracoscopia, e esse é o doente que, se falha, tem disfagia novamente, esse você pode fazer por laparoscopia. Geralmente o Heller por toracoscopia eles fazem atrás do esôfago. Aí se você faz a miotomia de Heller por laparoscopia, então você faz na frente, geralmente é um campo não operado. Então, esse é um tipo de doente. A falha do doente com relação a Heller, então, eu coloco em 3 tipos de doentes. Um é realmente a miotomia incompleta, que é geralmente a causa mais comum. O segundo é se a fundoplicatura ou o twist, ou existe um problema técnico da reconstrução. E o terceiro é aquele doente que não adianta nada que você vai fazer para ele, que ele não vai melhorar, vai acabar numa esofagectomia, que é o doente mais raro. Mas o primeiro, a miotomia incompleta, eu já tive a oportunidade de reoperar doentes, eu vou dizer que são de outros, porque realmente são, que não fizeram a fundoplicatura. Eu tinha um grupo também em São Francisco que fazia Heller sem a fundoplicatura. Você vai no outro lado, faz a miotomia do outro lado, e a fundoplicatura pode ser feita. Esse tipo de doente também pode ser feito por POI. Mas o doente que tem uma falha por causa de uma herniação ou uma fundoplicatura mal feita, esse é o tipo de doente que não adianta também você fazer o POI. Então, o doente que tem uma falha da miotomia incompleta, você pode escolher reoperação ou POI. O doente que tem uma falha por um problema anatômico, geralmente você tem que fazer a reoperação. E também tem o que a gente está vendo agora, é aquele outro tipo de doente que está... O Guilherme Gomes me ligou de uma miotomia que eu fiz quando eu estava em Curitiba, que ela ficou 15 anos boa, mas aí voltou a ter disfagia. E agora, o que ele fez? Ele fez um POI nela, e ela ficou boa. Então, mesma coisa que a gente faz para o primário, faz para o secundário, com a falha secundária. The tailored approach to the treatment. Escolhe o tratamento baseado na característica do doente. E raramente a gente tem feito a esofagectomia, o doente que acaba o esôfago, não tem o que fazer mais, faz uma esofagectomia minimamente invasiva que geralmente resolve o problema.
Guilherme, tem uma pergunta do Flávio Ivano, em que ele comenta que naquele grupo de pacientes que tem motilidade esofagiana ineficaz, se tem bom resultado fazer o POIN. Pois é, Flávio, bom te ver novamente. O Flávio me visitou uma vez nos Estados Unidos, também de Curitiba. Um grande abraço a você. Com relação a esôfago gastric junction outlet obstruction, que é a nova classificação do AJM, é uma doença que pode ser um manometric finding relacionado à hernia tal, pode ser um manometric finding relacionado a tomar medicação narcótica. Então, você tem que também tentar escolher o tipo de doente. Doente que tem disfagia, e você acha que a disfagia é relacionada realmente a EGJ outflow obstruction. Os resultados não são iguais à acalase. A acalase é uma doença que realmente a gente consegue tratar o sintoma de uma maneira mais reliable do que EGJ outflow obstruction e essas outras desmotilidades. Mas eu fiz POEM para doente com EGJ outflow obstruction. E uma coisa que a gente vê agora muito mais comumente é o doente que tem disfagia, tem obesidade mórbida e tem esses diagnósticos manométricos, a gente às vezes até associa tratamento, gastric bypass com miotomia, sleeve gastrectomy com miotomia, por causa dessa combinação que também é importante. Mas o resultado não é o mesmo, Flávio. O resultado não é o mesmo. Conrado? Fala, Eduardo. Você quer comentar essa pergunta do Flávio Ivano? Ele perguntou a respeito da motilidade ineficaz. Se você tem experiência fazendo POI nesses casos, aqui o número de pacientes é pequeno, né? É difícil a gente criar um número razoável para que a gente possa estar convencido do sucesso ou insucesso desse procedimento. Você tem alguma experiência com esses pacientes? Tenho sim, Eduardo. Veja só, os pacientes que têm motilidade ineficaz e que têm um esfíncter não muito hipertenso, esfíncter potência, esses pacientes respondem mal a todo tipo de tratamento. É bom deixar o paciente alerta para isso. O paciente que tem motilidade ineficaz e que tem um esfíncter hipertenso é aquele que eu te digo, meu põe sempre em cima do quadro clínico do paciente e do quadro manométrico. Esses pacientes que têm o esfíncter hipertenso, você consegue melhorar o quadro disfágico do paciente com a miotomia. E aí a miotomia vai muito de acordo com o nível pressórico do esfíncter. Essa é a minha experiência. Agora, paciente com motilidade ineficaz e esfíncter não hipertenso, esses pacientes aí não respondem bem a nada, nem ao POI, nem à operação de Heller, nem à dilatação. Esses pacientes são fortes candidatos à esofagectomia. Deixa eu só clarificar, Eduardo, que em relação à motilidade esofágica ineficaz somente, não. Concordo plenamente com o Conrado. Quero clarificar. Estava falando de tratamento de que o esfíncter hipertenso, na nova classificação, mudou para... nem se fala mais esfíncter hipertenso, se fala em EGD outflow obstruction, que é só falha de relaxamento. O esfíncter hipertenso se deixou de lado. Existiam alguns estudos olhando em esfíncter hipertenso que eles faziam o que você falou, que o Conrado aludiu. Faz a dilatação. Será que ele vai responder? Aí talvez você vai para a miotomia. Só contar, eu sempre gosto de falar isso quando eu estou dando aula sobre procedimento endoscópico, que a primeira descrição de uma miotomia endoscópica não foi feita em 2009 pelo Inouye, como todo mundo põe. Foi feito por um médico venezuelano em 1980, que naquela época você nem tinha todo esse planejamento que é feito hoje em dia em cima do POI. E ele fazia uma miotomia especificamente dentro do esfíncter. Ele publicou um trabalho na Gastrointestinal Endoscopy, que está lá para quem tiver curiosidade de ler, em que ele fez em 17 pacientes.
O problema é que ele deve ter tido complicações. Imagine em 1980 você fazer esse procedimento sem ter clipe, sem ter uma série de coisas. Mas, de qualquer forma, apenas por uma questão de justiça, a ideia inicial da miotomia endoscópica ela é muito mais antiga do que a gente propaga hoje em dia, embora, obviamente, o professor Inoue tem todos os méritos por ter planificado da maneira com que ele fez. Um último comentário meu que eu queria perguntar ao Guilherme. Primeiro, eu queria te parabenizar, porque eu leio todos os seus artigos, tenho uma admiração pessoal por você, e toda vez que a gente vê um brasileiro brilhando fora do país, isso nos contagia, isso nos serve de estímulo. Eu queria entender, dentro do seu serviço, você, na sua discussão com o seu grupo, vocês optam em selecionar pacientes para o POEM e pacientes para o Heller, ou habitualmente o seu grupo caminha para o Heller e naqueles que têm algum problema específico é que você encaminha para o POEM? Como é que é feita essa indicação dentro do teu serviço, por favor? Eu tenho... eu mesmo fiz POM por uns 2 anos e tenho um dos meus parceiros que agora é o que faz mais. E a gente discute o doente numa conferência multidisciplinar e tenta chegar à conclusão do que é melhor, mas acaba sendo um pouco de preferência de aonde que chegou o doente ainda. Não existe ainda não temos ainda um grupo tão coeso, talvez como na Universidade de São Paulo. Eu acho, na minha opinião ainda, que é bem parecido com o que você falou no começo. O doente moço, que tem condição de ter e vai ter que viver mais 40, 50 anos, muito provavelmente deve se beneficiar da miotomia de Heller com uma fundoplicatura. O doente mais idoso, a gente acaba oferecendo os dois. Perfeito. Bom, eu até havia pedido ao Guilherme, por uma questão pessoal, eu vou ter que me ausentar um pouco da reunião agora. Eu queria, mais uma vez, cumprimentar muito o Guilherme, todo o pessoal do Sul, por esse evento, parabenizar o Guilherme Campos pela apresentação, agradecer a participação do Conrado junto comigo, e eu deixo vocês continuando aí na sessão e peço desculpa pela necessidade de me ausentar. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado, viu? Obrigado, Eduardo. Bom descanso aí e brilhantou bastante essa discussão. Muito obrigado. Eu gostaria também de colocar aqui uma discussão ao Conrado e ao Guilherme que ficaram em relação à calásia do tipo 3. Se vocês consideram a calásia do tipo 3 sinônimo de POEM ou não? Eu tenho alguma experiência de fazer o POEM em pacientes com a calásia tipo 3. Eu fui aprendendo e ainda estou aprendendo a operar esses doentes. Esses doentes, na boa parte deles, eles têm câmara de pressão no esôfago, têm anéis de constricção e câmaras de pressão. E também, esses doentes, às vezes, o esfíncter não é tão hipertenso assim. É aquilo que eu te falei. Meu POEM vai em cima da sintomatologia, vai em cima da idade do paciente e da imagem do laudo da manometria e também da imagem do esofagograma baritado. O que é que eu faço desses doentes? Eu faço um POEM, secciono só os anéis musculares, só as fibras circulares dos anéis musculares de constricção. Habitualmente, eu preservo o esfíncter inferior e venho fazendo essa miotomia no sentido de baixo para cima, do esfíncter para a boca. Por quê? Quando esse tipo de paciente, eles têm um processo inflamatório crônico ao redor do esôfago e a movimentação do endoscópio dentro do túnel, que habitualmente é muito longo, é o suficiente para provocar fístulas esôfago-pleurais. Eu não desmonto o esôfago todo, secciono só as áreas de constricção, preservo o esfíncter e faço a miotomia
no sentido cranial, de distal para cranial, e aí eu tenho obtido algum resultado, algum alívio na disfagia desses pacientes. Se o EK melhorar acima de 3, eu já estou satisfeito. Eu estou com 2 pacientes desse tipo para operar, e o meu planejamento cirúrgico é esse aí que eu estou falando para vocês. São pacientes idosos que já vêm tratamento vem de dilatações que não resolve, a dilatação não vem do uso de botox, vem do uso de bloqueador de canais de cálcio. Tem uma senhora que está chegando para mim para operar e o planejamento é esse aí que eu falei para vocês. Guilherme. Diga, qual é a pergunta? A calase tipo 3, você dá preferência para o POIN em relação à miotomia e Heller? Sabe que é engraçado, eu sou do campo que eu acho que eu não acho que tailoring a miotomia com relação ao tipo de acalase é uma coisa que está muito bem definida ainda. Eu acho que as publicações sugerem que a acalase tipo 3 talvez seja melhor, mas eu também posso fazer uma miotomia longa laparoscópica. Eu faço, se você quiser, eu faço miotomia até o teu pescoço. Entende? Não tem problema. Obviamente não tem pescoço, mas a gente pode fazer uma miotomia tão grande por laparoscopia quanto pelo pão. Eu ainda fico em indivíduos doentes na minha cabeça com relação à idade, possibilidade de refluxo e qual é o impacto do refluxo naquele doente. Mas tem o doente que não quer incisão, que é raro. A maioria dos doentes não se incomoda com 5 incisões laparoscópicas. Ou tem um doente que está enamored com o conceito de pomo, que a gente acaba oferecendo mesmo para a idade que a gente não acha que seja mais indicada. Mas eu não vejo na clínica prática uma diferença grande entre o tipo de acalase e resultado de motilidade. E a minha opinião, mas obviamente I listen to others que falam sobre essa diferença grande entre tipo 1, 2 e 3. Eu tenho questionamento na minha mente se isso é realmente um dado que serve precisamente ao meu paciente. É isso, então, pessoal, acho que a gente tinha combinado que a nossa reunião ia ser em torno de 1 hora, já estamos em 1h10 de reunião. Eu acho que a gente discutiu bastante, foi muito proveitoso para todos, eu pessoalmente aprendi muito. Eu gostaria de agradecer, então, ao professor Guilherme Campos por compartilhar todos os seus conhecimentos com a gente, o professor Conrado, com a experiência absurda de POEM. Guilherme, quando você falou que o pessoal de Nova York já fez 600, se eu falar para você que o Conrado... A experiência técnica brasileira, obviamente, é superior, em vários aspectos de cirurgia. Isso na cirurgia e endoscopia. Eu vou ao Brasil todo ano, vou para congresso técnico, aprendo muito aí com o grupo, com o pessoal do Brasil aí também, muito. Então, gostaria de agradecer também o Conrado por estar aí compartilhando seus conhecimentos e o Eduardo, que já saiu de um compromisso com a esposa. Então, boa noite a todos, bom feriado a todos e até a próxima.